Um, dois, três e... E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, olha só quem está aqui do meu lado. Finalmente, Caio Copoleta, trouxe ele pra cá pra conversar com a gente aqui. Caio não podia vir na hora da live mesmo, por causa do Boletim Coppola, que tá aí, tá dando muito trampo, ou você que tá de enrolação mesmo? Cara, tá dando mais trabalho do que eu imaginava, mas é um trabalho muito bem-vindo, né? Aquele famoso problema bom. Aí né? sim, mano. Estamos com mais de 100 mil assinantes. 100 mil assinantes. Eu peço desculpas, mais de 50 mil pessoas acho que se cadastraram só para receber via WhatsApp. Então a gente pede desculpas porque tem uma série de políticas em relação a disparo de e-mail e também, mesmo no WhatsApp, a coisa é extremamente manual. Ela envolve o que a gente chama de cadastro opt-in. Então a pessoa tem que clicar num link para entrar no grupo, porque senão o WhatsApp derruba o número e a gente perde total a conexão com as pessoas. Então, muitas vezes tem gente que não recebe, a gente está otimizando esses problemas técnicos, mas o mais importante é que a gente está levando uma mensagem verídica. Essa é a ideia. E a análise política que estimula o senso crítico para agora dezenas de milhares de pessoas. Eu sou muito agradecido e me sinto abençoado aí por ter apoio de gente como você, Negão. É claro, né, que eu sou foda. Bom, o negócio é o seguinte, como ele não pôde vir na hora do ao vivo mesmo, essa entrevista vai rolar do mesmo jeito. Então não tem edição, se ele falar besteira vai ficar, se ele falar o bagulho da... Não, sem edição zero. Certo? Aqui vai seguir direto aqui, sem edição. Por quê? Porque no ao vivo é assim, no ao vivo não tem nem roteiro? Não, sem roteiro nem nada. Eu ainda pedi pros membros, se você não é membro do canal do Negão, torne-se membro do canal do Negão, porque o pessoal lá no grupo pôde escolher 5 perguntas pro Caio, que ele nem quis ler, ainda ia dar um boi, ia falar, ó, quer ler? Ele falou, não, vamos na raça mesmo. Então é um crowdsourcing, né? Então você junta pessoas só pra me colocar aqui na berlinda. Essa é a ideia. Boa. Não, porque você tá, todo lugar onde você cola, você é sempre a estrelinha. Ai, o Copolinha, nossa, como ele é inteligentinho, bonitinho. Não, aqui uma que aqui não é uma entrevista, mas isso aqui é uma conversa. Boa. Tá ligado? Eu quero que o entrevistado entenda que é o seguinte, lá do outro lado tem o Neto, tem o Urbanity, tem o Adriano Silva Sapopemba, tem Vovó Tânia, entendeu? Tem a Regiane, que se fosse no ao vivo estaria agora esculachando gente que faz comentário idiota, porque ela é a mediadora do... Ela é mediadora. Nossa, ela é fogo na bomba, tá ligado? Tem Rodrigo Mesquita, tem o Punk Gamer, tem um monte de gente que segue o canal do Negão, certo? E as pessoas aqui, como o Emílio tem um nome ótimo pra gente, que é o Afegão Médio. O Afegão Médio. Somos todos aqui, a galera que tem calo... Deixa eu ver sua mão, velho. Puta, que mão de fresco, mano. Olha, não tem um calo, lisinha. Mentira. Ele achou calo e não tá passando o recibo. Não, Samar, isso é calo de virar página. Isso é calo de virar página. Não, a gente brinca isso daqui, cara. Digital, né? Isso, tá ligado? A gente brinca porque assim, mano, às vezes as pessoas vão falar com a gente, seja na televisão, seja no rádio, e as pessoas, elas esquecem que elas estão falando com a maioria dos brasileiros. Tenta falar muito bonito, entendeu? A gente gosta de você justamente por causa disso, tá ligado? E eu queria começar, já que você já começou falando do boletim, a minha pergunta é a seguinte: qual que é essa história do boletim aí? Você vai ganhar quanto nessa brincadeira aí? Como é que funciona isso? Então, o boletim ele surgiu de uma necessidade pessoal minha de estabelecer um canal de comunicação direto com as pessoas. Certo. A primeira coisa vamos dizer assim, o primeiro critério que a gente decidiu é um serviço que será gratuito, enquanto ele existir será gratuito. Certo. Então, isso eu avisei. Esse é o primeiro ponto, isso daí não vai mudar nunca. Nunca. Né? E a ideia por trás do boletim é justamente ter uma mídia independente, mas não só isso. O e-mail e o WhatsApp, eles são a forma mais analógica, vamos dizer assim, dentro do meio digital. Por quê? No meio digital, quando você tem redes sociais, você tem muita interação. E essa interação, ela contamina a percepção das pessoas em relação àquele conteúdo. Isso é verdade. Então, quando você vai ver um post e você já vê que tem 10 mil pessoas detonando aquele post, aquilo invariavelmente mexe com o teu subconsciente, com o teu psicológico, e você já consome aquela informação com viés. Quando você tem uma via direta de comunicação, ou seja, um editorial que chega no seu e-mail, que chega no seu WhatsApp, você lê aquilo de uma forma um pouquinho mais desarmada, não tão na defensiva. Por não ter aquela taxa de like e dislike, você quer dizer? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é para responder a perguntas elementares que eu recebo nas ruas, né? Que é onde você se informa. Isso. Porque o ponto é o seguinte, mesmo na Folha de São Paulo, né, e aqui a gente está falando com um expert, né, de reciclagem e tal, de catação de lixo, essas coisas, mesmo no lixo tem ouro. Exatamente, então, que assim, é o Pérolas da Sucata, que eu faço até aqui. Pérolas da Sucata. Para vocês terem uma ideia, ontem tinha um artigo brilhante do João Pereira Coutinho, que é um grande conservador, um acadêmico conservador, cientista político, foi, imagina, orientador do Bruno Garchagen, que é outro conservador, né, renomado. Esse cara fez uma defesa brilhante da democracia liberal para a Folha de São Paulo. Então a gente está falando do dia 20, ontem foi o quê? 22, 22. Né? Veja um boletim do dia 22 de outubro. A Folha que normalmente é chamada de Foice de São Paulo. Exatamente. Entendeu? Que assim, é uma publicação de viés progressista, né? O Grupo Folha é o grupo que promove o Congresso em Foco, que é aquela premiação ridícula na qual os jornalistas escolhem os melhores parlamentares, e entre os parlamentares os 10 primeiros são todos da esquerda, os 5 primeiros são todos do PSOL. Do PSOL, verdade. Então assim, de forma completamente desconectada com a realidade social. Aí qual que é a nossa tendência? É pegar a Folha de São Paulo e rechaçar ela totalmente. Certo. O que eu quero trazer para o debate público? Eu falo assim, olha, mesmo nesses veículos, pode ter alguma coisa que seja realmente interessante. E não só isso, também aqueles formadores de opinião que estão fora da grande mídia. Acho que o exemplo mais bem acabado hoje em dia é o J.R. Guzzo, né? Que teve uma reportagem sua, um artigo seu recusado pela revista Veja, e de forma íntegra, né, com a decência que lhe é característica, falou, olha, nessa revista não trabalho mais. Vocês se recusaram a publicar o meu artigo. E o que o boletim fez? Publicou a íntegra desse artigo. Você publicou o artigo inteiro? Inteiro. Publicamos o artigo inteiro, que foi o motivo da saída do Guzzo da Veja. E não só isso, publicamos também um artigo inteiro, aliás, a transcrição completa, né, do áudio do Diogo Mainardi, do antagonista, falando que o Brasil tá sob risco de ter uma guinada peruana. Sabe o que é a guinada peruana? Não. É rolar o que aconteceu lá no Peru. Eles estavam tentando de todas as formas varrer para debaixo do tapete o inquérito da Odebrecht, né, que comprometia toda a elite política e uma parte do judiciário. Bem similar aqui no Brasil. O presidente, com o apoio das Forças Armadas, se viu obrigado a dissolver o Congresso, né, e fechar a cúpula do judiciário. Eu vi parte disso daí, que até o Bolsonaro comentou que ele não queria fazer o mesmo aqui. Sim, e a aprovação popular foi superior a 70% para fazer esse movimento. E as pessoas, uma hora, elas se cansam de ser roubadas, né? Anteontem eu fiz um vídeo falando isso daí também, que isso daí acabaria acontecendo aqui. Então, o novo AI-5, eu até falei. Entendeu? É um risco real pelo seguinte, e se eu não me engano, a frase do Diogo, a mais pujante era: o ódio dos brasileiros vai explodir. Porque nós aqui, os cidadãos de bem, a gente atua conforme as determinações da lei, né? E a gente paga o pato por isso, né? A tributação é muito alta, os serviços públicos oferecidos são de péssima qualidade, não existe qualquer incentivo para que você seja produtivo, para você transformar a vida das pessoas a partir do seu trabalho. E aí a gente vê esses oportunistas, né? Foram muito bem definidos pelo ministro Paulo Guedes, né? Os piratas privados, burocratas corruptos e as criaturas do pântano político que se associam contra o povo brasileiro. E agora também a gente tem, vamos dizer assim, os togados, né? Junto com essa cleptocracia toda. Hoje continua, né? Hoje, quarta-feira, provavelmente eu vou pôr esse vídeo amanhã, na quinta. Hoje continua o julgamento sobre a prisão em segunda instância. Cara, isso é um despropósito. Exatamente. Vou tentar resumir, porque isso é muito importante. É legal que todos os seus seguidores, né, todos os espectadores do canal do Negão saibam. Você imagina que o Brasil, o ordenamento jurídico, há décadas operou sem fazer esse questionamento. Por quê? Na Constituição está dizendo que ninguém será considerado culpado sem trânsito em julgado. Só que existe uma diferença gigantesca entre o conceito de culpa e a perda da liberdade. Tanto é assim que o nosso próprio ordenamento, o nosso Código Penal e a nossa Constituição permite o quê? Prisão em flagrante, né? Prisão provisória, prisão preventiva. Todos esses exemplos que eu dei
eles não dependem da culpa formada, bem acabada. Ou seja, não são conceitos indissociáveis. Certo. Culpa e perda da liberdade. Se isso daí não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Isso claramente é para ajudar a galera da elite mais alta. Mas como eu falei num vídeo também sobre isso, foi até no vídeo que eu falei sobre o AI-5, que quem mora na perifa, Caio, já viu várias vezes aquele cara que é ladrão, que é traficante e tal, ele vai preso e não demora um mês ele tá solto. Sim. E às vezes a gente vê casos do cara que foi preso junto com ele e ele cumpre 5, 10 anos do mesmo crime. Eu tenho duas expressões sobre isso. Primeiro, na cadeia só está a seleção brasileira do crime, tá? É um mito esse negócio do ladrão de galinha que vai parar na cadeia, do jovenzinho que estava fumando maconha, uma quantidade pequena e vai parar na cadeia, assim, isso seria exceção da exceção da exceção, estatisticamente irrelevante. Então, primeira coisa. E a segunda coisa é que, no Brasil, cadeia não tem portão, negão. Cadeia tem porta giratória. Todo o sistema, ele é feito para privilegiar a ressocialização, que na verdade é um reflexo da bandidolatria. O que é isso? É você colocar o criminoso como protagonista da relação, né? E como vítima da sociedade. Então, o direito penal brasileiro, ele faz todos os esforços para colocar o cara de volta. Mas a mídia pinta isso também, mano. O meu ódio é esse, Caio. Ontem eu recebi aqui um campeão pan-americano de jiu-jitsu. E eu falava sempre pra ele, eu falo, cara, é maravilhoso eu ter um campeão. Não que você é campeão de jiu-jitsu, mas você é um campeão de vida. Sim. O cara saiu de Paraisópolis, certo? Foi para os Estados Unidos, montou academia, casou, teve filho. Ele podia muito bem cagar pro Brasil, mano. Ele podia muito bem falar, mano, que se dane. Mas ele montou um projeto social em Paraisópolis, onde ele dá aula de graça, ainda ajuda 2 atletas de lá, ajudam com kimono. Não, as crianças não bancam nada. Sim. Tá ligado? E tipo assim, ele veio agora pra poder ver como é que tá o andamento do processo e tal. E esse cara, ele não é um herói pra mídia. Esse cara, quando muito, ele é um cara que foi pra lá, voltou, fez um processo, tal, vai embora. Ele não vai ser falado em filme, esse cara não vai ser falado em novela, entendeu? Isso me dói, velho, porque ele é um campeão normal, ele é um campeão de vida normal, como os inscritos que eu tenho. Às vezes eu recebo inscritos aqui que falam, caraca, negão, pô, seu trampo é da hora e tal, aí começa a conversar com o cara, você vai ver a vida do cara. Sim. É uma vida assim maravilhosa. Cara, é isso. Entendeu? Esse é o fenômeno do elitismo, especialmente do elitismo progressista. Ele vai cada vez mais tirar o protagonismo do cidadão comum. Ele não quer o holofote no dia a dia das pessoas. Eles têm uma agenda, né, do que eles entendem que é o melhor design social, né, para uma comunidade, para um país, enfim, para o que quer que seja, e eles vão perseguir isso. E um cara desse, um cara que desafia adversidades, que vence por mérito próprio, é um tapa na cara. Ele às vezes é escondido, dá a impressão que eles tentam esconder esse tipo de gente. Sim. Então tem essa impressão assim, que as pessoas, negão, mas lá na cadeia tem muitos negros e não sei o que. Eu falo, pelo amor de Deus, aqueles caras fizeram merda, velho, por isso que eles estão lá, mano. Mas e o cara que acorda cedo e vai pro trampo, não quer chegar atrasado, o cara que... Dá até pra gente desfulanizar, despersonalizar a diferença de cobertura, né, entre a tragédia ambiental, vamos chamar assim, porque de fato na Amazônia, e a tragédia ambiental, né, nas praias do Nordeste. Isso! Cara do céu, eu falei sobre isso ontem. Que isso é emblemático, porque mostra o seguinte: onde existe um interesse progressista, alguma narrativa, todo mundo sabe que o tal do pulmão do mundo, né, são as algas oceânicas. São as algas oceânicas. Né, elas que produzem superávit de oxigênio. Isso é na escola. Esse negócio de a gente aprendeu que era Amazônia na escola, isso é mentira. Eu estudei em escola pública e lá já se falava isso. Exatamente. Entendeu? Não, e um outro exemplo é o caso do Evandro. Do Evandro Santo. Ninguém tá falando o cara apanhou dentro do banheiro agora, o Evandro do Pânico. E tipo assim, eu falei... Eu tô de férias, né? O pessoal do seu canal sabe. Eu não sabia desse acontecimento. Sério, velho. Eu falei, muita gente falou pra mim, falou, caraca, negão. Porque assim, o Evandro tem um canal. Ele faz aquele show, que ele faz aquele personagem que é Christian Pior.
Aí, tipo, tem uma parte lá em que ele tem que dar um selinho na galera e tal, mas você entra no palco sabendo tudo, conhecendo o personagem. Não é uma surpresa, é isso que eu quero deixar claro. Não é uma surpresa. Aí um cara foi lá, pá, subiu, deu um selinho nele, e aí sei lá o que aconteceu com ele depois, que ele... Na cabeça dele ele era um machão, trombou o Evandro dentro do banheiro, catou o cara e deu umas porradas nele. Provavelmente de costas, tá ligado? Porque o Evandro, eu duvido que não teria revidado. Sim. Eu peso muito nessa tecla. Esse negócio de que gay é fracote, isso não existe. Eu digo isso porque os caras que eu conheço, o pessoal que eu vejo aqui no centro, esse pessoal bateu, levou. Ninguém leva uma com travesti aqui no centro, Caio, porque sabe que se levar é capaz de sair faltando parte do corpo. Entendeu? Então, tipo, esse negócio de querer enfraquecer uma classe, vamos dizer assim, é a mesma coisa quando você tenta enfraquecer os negros. Eu fico, tá ligado, putaço da vida com isso, e foi justamente o que aconteceu com o Evandro. Imagina se eu tentasse te oprimir agora, né? O pau que eu ia levar. Não, e tipo assim, outro dia eu conversei isso com um brother, que ele falou, mas o Bolsonaro, isso e aquilo. Eu falei, mano, o Bolsonaro devolveu pra gente o direito de eu quebrar o nariz. Porque se o cara levar uma comigo há 2 anos atrás, eu não podia revidar. Um bom exemplo disso é o tal do cara que ficava ejaculando nas minas dentro do busão. Lembra desse caso? Sim. 3 vezes ele fez isso, 3 vezes os caras tentaram pegar esse cara de pau, 3 vezes não deixaram. Entendeu? Ou seja, você tá não sei se essa palavra existe, mas desmasculinizando os homens. E aí depois vem com aquele termo de todo homem é homofóbico, todo homem é um machista. Mas porra, que país machista é esse, Caio? Em que o cara passa a mão numa mina dentro de um busão ou faz coisa pior, e os homens que estão dentro daquele ônibus não protegem ele. Muito pelo contrário. Sim. Querem arregaçar esse cara. Então como... Entende onde tá o... Bom, a gente tá se alongando pra caramba, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Vamos ver. E tem a dos inscritos, né? Ainda tem a pergunta dos inscritos. Eu tenho uma pergunta que eu até falei pro Neto, inscrito no meu canal, que eu ia te fazer, porque como a gente tá falando que isso aqui é um bate-papo. Me dá a receita de como se fazer um bom cerol. Cerol? Tá vendo? Não tava esperando por essa. Essa não, mas vamos ver. Eu sei que tem pó de vidro. É assim que a gente reconhece se o camarada apanhou de pantufa, ó. Pó de vidro. Obviamente tem cola. Né? Que cola? Aí você me pegou. Sabe que eu tô te fazendo essa pergunta? Não, isso não tô querendo te zoar. Não, mas eu empinava a pipa, mas no ventilador, né? Ave Maria, mano, jogou bolinha de gude no tapete, velho. Da avó. Não, porque o pessoal gosta dessa coisa, eu já ouvi muito essa também. Sim. Negão, você fica andando com aquele maluco, o maluco é mó playboy, o cara é isso, o cara é aquilo, você fala com ele pelas costas, esse cara tá te ferrando e não sei o que. Ó, eu já fui esse cara, juro pra você, eu já fui esse cara que media as pessoas, entendeu? Diferente. Isso mudou pra mim quando eu comecei a trabalhar com sucata e comecei a carregar nos prédios ricos. Sim. Rico de verdade, Caio, tá ligado? Rico do tipo rico. Sim. Entendeu? Rico. Aí eu via aquela galera sair pra trabalhar no mesmo horário em que eu tava entrando pra pegar reciclagem. E quando eu comecei a trabalhar com reciclagem, eu comecei a conhecer a galera milionária. Isso, eu comecei a carregar nos prédios ricos e conheci a galera milionária e percebi que a galera milionária chegava primeiro no serviço e era o último a sair. Eu vi com os meus próprios olhos, gente milionária, trocar ideia com o funcionário de baixo até o mais alto. E a galera que, tipo assim, aqui na sucata, eu gosto de falar isso, é a galera, Caio, que compra tipo 100, 200 mil reais por dia de material. Então você entende o nível, nível de grana que essa galera lida. Sim. E essa galera fala tanto comigo que vou vender R$1.000 de mercadoria, como com o cara que vai vender 50 num caminhão de cobre. Nós somos iguais nesse ponto. Cansei de entrar na frente. O cara falou, não, atende o negão aqui primeiro. Não é porque é o negão do canal do negão. Sim. Hoje em dia rola essa carteirada. Não, hoje em dia rola, né? Mas muitas vezes. E acontece muito do pessoal, tipo, te tirar também desse jeito, mano. Falar, mano, o que você tá fazendo na Jovem Pan, Playboy? Então, mas é que aí a gente tem que pensar, por isso que os conceitos são tão importantes, uhum. né? E o que é o Playboy? Né? Tá na origem da palavra, é o menino que brinca. Exatamente. Certo? Então, na verdade, o Playboy é o quê? É o palhaço de adulto. Uhum. É isso que é o Playboy. O Playboy é aquele cara que vive uma vida fútil, sem significado, né? Sem um propósito e sem um objetivo de deixar um legado. Né? É um cara literalmente que não trabalha. É complicado você falar em Playboy quando você menciona aí essas horas todas trabalhadas, né? Que você falou das
enfim, das 8 às 10 da noite, tem muitos casos assim. Exatamente. No meu caso, pessoalmente, eu não recebo um centavo dos meus pais desde os 18 anos. A minha primeira empresa eu abri antes de ter carteira de motorista. Eu já fui microempresário, né, já fui sócio de limitada, já fui presidente de SA, olha só que inusitado. Que louco, mano. Já fui microempreendedor individual e hoje em dia a minha denominação é empresário individual, né? Então eu já passei aí por 5 regimes diferentes de pessoa jurídica e sempre buscando um sonho, buscando, enfim, concretizar alguma coisa. Então assim, quando a pessoa vai me chamar de playboy, isso não me atinge, até porque eu tenho no currículo, junto com o nosso amigo, acho que a gente pode falar assim, comum, que é o Vinícius Poit, eu sou autor do abaixo-assinado contra o aumento de salário dos políticos, que foi o mecanismo da sociedade civil para não permitir que isso fosse pautado no final foi ele que, do ano passado. Acho que foi a primeira coisa que ele fez, não foi? Assim que ele levou a campanha... Não, no dia seguinte. No dia seguinte ele já... Se não me engano, a eleição foi dia 7 de outubro, dia 8 de outubro. Ao invés de a gente ficar lá comemorando, óbvio, houve comemoração, mas a gente trabalhou duro para logo na manhã seguinte a gente publicar isso, porque o Vinícius ficou sabendo que essa articulação já estava sendo feita, a gente foi pesquisar, isso já havia acontecido na última legislatura em 2010, aumento de mais 60%, em 2014, aumento de mais de 20%. Qual seria o aumento dessa vez? Para todos os políticos e, por extensão, para todo o poder executivo brasileiro. Eles iam saltar de R$33 mil para R$39 mil. Quando a gente fez o abaixo-assinado, a gente falou, não, vamos ter uma meta ambiciosa, que é colher 100 mil assinaturas. Sabe quantas a gente colheu? Quantas? Mais de 1.400.000. Então o negócio viralizou. E aí os caras não tinha como... Não tinha, porque viralizou. Saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, saiu na Veja, saiu no UOL, saiu em todos os grandes portais, né? E o Rodrigo Maia até tentou, mas foi obrigado a porque aí o barulho foi grande, mano. E o que ele queria fazer? Ele queria ser reconduzido à presidência da Câmara. Então naquela hora não interessava o ruído para ele. Então pela primeira vez, em pelo menos aí 8 ou 12 anos, né? Não sei como foi em 2006, mas acho que teve isso também. Pela primeira vez em muitos anos, em uma década, certo? Não foi pautado o aumento de salário para os políticos, certo? Aí o fact-checking da Folha verificou economia de 7 a 8 bilhões de reais. Nossa, mano, por ano. Céu, então assim, o cara vem me chamar de playboy, cara, tomara que todo playboy conseguisse economizar 8 bilhões de verba de dinheiro público. Tá vendo? Não, quando não é aquela isso... história, né? Pode chamar de playboy, mas não chama de corrupto. Tipo, quando não é essa pergunta, o que eu escuto bastante também é que você é financiado por alguém. Tem uma galera por detrás de você, e essa galera, normalmente o pica dessa galera é o Jorge Soros. Porque o Jorge Soros, eu já reparei isso daí. O Jorge Soros, eu até hoje não entendo qual que é a dele, porque tanta galera de esquerda diz que o cara de direita está sendo comandado por ele, quanto a galera de direita diz que o cara de esquerda está sendo financiado por ele. O Jorge Soros, ele é um metacapitalista, amoral, certo? E um grande agitador político. Então, ele fomenta a desestabilidade porque ele é um especulador financeiro. A grande tacada dele, por exemplo, foi ter enriquecido apostando contra a moeda inglesa. Ele praticamente quebrou bancos lá no Reino Unido fazendo isso. Então ele é um agitador político. Agora, sobre quem me financia, uma vantagem que eu tenho é que parte da minha renda é de registro público, que são aquelas relacionadas às campanhas eleitorais que eu fiz, né, em 2018. São candidaturas para o Partido Novo. A gente citou aqui o Vinícius Poit, mas eu citaria também o Daniel José. E é bom deixar registrado que essas foram as duas candidaturas com recorde de voto do Partido Novo aqui em São Paulo. O Daniel José é foda. Eu ainda vou trazer ele aqui ainda. Ele é foda. Se você tem o contato do Dani, vou passar pra você. Eu tenho. Bom, são caras que começaram como clientes e se tornaram amigos. Eu votei em ambos, inclusive. Então, a parte da minha receita, ela é pública. E o fato é o seguinte, negão, eu ganhava 4, 5 vezes mais do que o que você tira hoje. Isso, do que eu ganho hoje em dia. Só que o que eu ganho hoje em dia me traz muita satisfação pessoal e, principalmente, serve a um propósito maior do que eu, né? E não só isso,
é uma chance de você deixar um legado. Quando você consegue disseminar boas ideias, aquilo vira um patrimônio do seu público para sempre. Claro que eu tenho muito orgulho de ter colocado 2 caras bons. Que estão sempre figurando entre os melhores. Não, no ranking dos políticos. No ranking dos políticos, o Vinícius está em segundo agora. Entendeu? O Vinícius passeia sempre entre o segundo, o terceiro. Daniel já teve em primeiro uns 2, 3 meses aí. Mas então, assim, esses caras são bons, mas aí falando da grana, ninguém me financia. Eu cheguei na Jovem Pan de uma forma muito orgânica. Não é o PSDB? Não, mas nem o Novo? Eles estavam... Até eu agora estou sendo acusado de ganhar dinheiro do Novo. Eles estavam precisando, mas eu de fato ganhei dinheiro das candidaturas. Mas aí você fez um trampo. Exatamente, é diferente. Exatamente. Você fez um trampo. E outra coisa, se vocês pegarem as perguntas, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcel Van Hatten, no Pânico, eu fiz perguntas duras ali que ele certamente nunca teve que responder. Eu tenho muitas críticas ao Partido Novo. Eu critico o fato de não haver prévias para a escolha de candidatos majoritários, portanto, prefeito, governador, presidente, senador. Eu critico a governança do partido, porque não favorece, vamos dizer assim, a oxigenação dos dirigentes partidários, então são sempre mais ou menos a mesma cúpula lá mandando. Agora, as pessoas elas ignoram as críticas e elas são obcecadas por processos muito rasos, assim, de causa e efeito. Aliás, elas enxergam causalidade onde você só tem correlação. Não é porque eu prestei um serviço para o Novo que eu estou a serviço do Novo. Não é porque eu trabalho na Jovem Pan que eu concordo com o que o Felipe Moura Brasil pensa 100% das vezes, ou com o que o Tutinha pensa 100% das vezes. No meu contrato com a Jovem Pan tem 2 cláusulas de liberdade de expressão. Eu posso falar tudo o que eu quiser, né? E eu falo tudo o que eu quero, né? Já fui na contramão da opinião da grande maioria dos comentaristas e tenho muito orgulho, inclusive, viu, Negão, de, falando tudo o que eu quero, não ter sido nunca processado. A Jovem Pan, então, ela não dá para você um roteiro. Caio, não fala disso daqui não. Caio, não fala daquilo outro não. Ela te dá a liberdade de... Jamais, eu vou te falar as 2 situações. No seu caso não tem um vento que vem da esquerda ventando, não? Não, o vento da censura. Vem da censura nas montanhas da Jovem Pan. Não vem não? 2 episódios de cerceamento de liberdade de expressão. Primeiro, quando foi entrevistado o Pablo Vittar. Certo. Ele pediu para que não fosse feita uma determinada pergunta. Isso aconteceu. Segunda coisa, uma vez eu fiz uma referência ao Gilmar Mendes, né, que é o ministro do Supremo, que tem aí contra ele um elaboradíssimo pedido de impeachment, muito bem fundamentado, muito bem embasado, protocolado pelo professor Modesto Carvalhosa, que elenca mais de 50 tipos diferentes de crimes de responsabilidade, abuso de autoridade. Nem precisaria ir tão longe, né? Porque ele é um cara que ataca procuradores, faz juízos de valor sobre a operação... ele dá motivo. Sobre a operação Lava Jato, se confessa amigo do ex-presidente Temer, que ele próprio absolveu. Então, assim, é um cara... Tem aquelas pessoas que estão acima de qualquer suspeita e tem aquelas pessoas sobre as quais não paira nenhuma dúvida. Mas, enfim, quando eu fui comentar a histeria do Gilmar Mendes e como ele destilava o ódio dele contra a Lava Jato, eu mencionei que ele se comportava não como um jurista, não como um togado, né, não como um ministro, mas como um comentarista. E eu falei que parecia que a gente estava assistindo o É da Coisa, que é o programa do Reinaldo Azevedo. E eu critico o Reinaldo Azevedo, né, com a liberdade de quem já fez elogios à técnica jornalística dele publicamente. Certo. É que pra mim ele é o Jedi do jornalismo. Ele começa como um Skywalker, termina como um Darth Vader. Né? Ele foi pro lado negro da força. Ele trocou o lado. Hoje em dia você não pode mais falar o lado negro, você tá ligado, né? Mas só pra te muita contar, frescura. Pra fechar, né, que eu acabei me alongando, pessoas da rádio receberam um áudio do Reinaldo Azevedo reclamando e me instando a não falar mais sobre ele. Inclusive falando que eu pedisse desculpas e tal. A minha reação não foi outra, senão continuar comentando livremente, porque aqui uma coisa eu posso garantir para vocês: ninguém manda no que eu falo. Isso tá certo. No caso do Pablo Vittar, eu dou um boi para ele, porque é o seguinte: quando eu fui lá no Pânico, a Paulinha perguntou para mim: Negão, o que você não quer que fale sobre você? Ou sei lá, como o pessoal lá não me conhecia, quem me conhecia era o Caio, falou assim: Negão, fala aqui o que você quer que perguntem pra você e tal, igual você. Eu falei, não,
me pergunta o que você quiser. Sim. Mas aí é diferente, porque aí o cara é um entrevistado. Sim. Tá ligado? Então se ele disser assim, ó, sei lá, não fala sobre isso, tanto fechou. Que não só eu, mas também os outros colegas, nós respeitamos. Não, mas é diferente do cara num dia a dia do tipo, sei lá, lava-toga. Ó, Caio, não fala sobre a lava-toga. Por falar em lava-toga, contra ou a favor? A favor. A favor. A favor. Mas e você não é daqueles... E se o cara falar assim pra você, como já disseram pra mim, negão, mas não vai dar em nada a lava-toga? Bom, é o seguinte, né? Existe uma grande confusão aí sobre o que é a natureza da CPI. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Ela, de fato, ela não julga ninguém. Mas o que ela faz? Ela focaliza a atenção, né, de todos os agentes midiáticos, ela chama a atenção também à opinião pública, certo? E ela faz um barulho. Ela faz um barulho tremendo e ela consegue fazer um certo levantamento de documentos e trazer autoridades públicas para depor. Então isso daí é fundamental, porque joga uma luz, né, e permite que os parlamentares, não sejamos ingênuos, interessados em aparecer. Ainda tem essa, porque hoje em dia o parlamentar ele fala com a câmera. Exatamente. Então permite que os parlamentares ganhem capital político em cima dos investigados. Então, e a partir desse relatório, o MP ele fica, vamos dizer assim, mais subsidiado no Ministério Público para eventualmente ingressar com alguma ação. Então, assim, sempre tem um benefício. Tanto que a CPI dos Correios, que foi o que deflagrou o Mensalão, era justamente uma CPI, né? E desmantelou o Mensalão, que nada mais era do que a compra de apoio político com verba de propina, né, do governo executivo em favor do poder legislativo, do Congresso. Eu ouço muita gente dizer, Caio, que ontem mesmo eu tive essa conversa com um brother, que ele falou assim, o problema do Bolsonaro é que o dinheiro não está chegando nos pobres, ele não está dando dinheiro para os pobres. Mas quando ele diz não está dando, ele não quer dizer do tipo Lula. Sim. Ele não está, o dinheiro não está chegando aqui embaixo e por causa disso o Bolsonaro vai cair. A minha resposta para isso foi a seguinte, hoje em dia o cara sabe por que o dinheiro não está chegando lá embaixo. Que, por exemplo, o Bolsonaro desde o começo segurou a coisa do não fazer negócio. Sim. Então a gente provavelmente não vai ter no governo dele um escândalo. Provavelmente, eu digo assim, a gente tá com 11 meses de governo, não aconteceu até agora, não acredito que... Fazendo um parênteses, né, para efeito de comparação, no governo Dilma, primeiro, caíram 7 ministros no primeiro ano. Só por causa de... 6 por escândalos de corrupção. Então, a gente tem problemas aqui, os nossos escândalos agora são os escândalos Nutella. A gente não tem mais aquele bom e velho escândalo de corrupção, um dinheiro que tá aparecendo ali, um áudio, entendeu? Nossos áudios hoje em dia são uns áudios, mano, churrasco. E negão, falar a real, não é muito melhor ser ofendido do que ser assaltado? Então, eu vejo que as pessoas estão entendendo. Elas entendem assim, como eu sempre digo aqui no canal, as pessoas estão de olho em quem bate e não em quem está apanhando. Tem aquele youtuber lá que falou mal do Caio, chamou o Caio de salsicha. Ninguém quer saber por que o apelido é salsicha. Os caras querem saber assim, mas quem é esse fulano que tá batendo no... Vamos puxar a capivara. Isso eu acho maravilhoso no Brasil. Sim. Vamos puxar, vamos ver o que esse cara falou nos tweets passados. Você acha que isso tá rolando mesmo? Sei lá, tipo, é só impressão minha. Sobre o fato do dinheiro chegar na ponta, né? Que é o mais importante. Olha que auspicioso, né? Olha como a gente pode olhar com um otimismo esperançoso, né? Na direção do futuro. Você tem, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, que é um entusiasta de uma repactuação federativa, que é o quê? Fazer uma reforma tributária, né, de forma que o dinheiro fique nos municípios e nos estados, ao invés de ir para o governo federal, para depois rebater. Né? Porque assim, quanto mais o dinheiro caminha, e especialmente quanto mais ele caminha por pastas e cofres públicos, você pode ter certeza que menos dinheiro vai voltar. Vai escoando alguma coisa. E não só por corrupção, mas também pelo financiamento da própria burocracia. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no Brasil, você tem aí que 93% dos gastos da despesa corrente, eles são obrigatórios, isso é dinheiro carimbado. Portanto, de verba discricionária, o governo vai dispor aí de 6%, 7% no máximo. Isso significa assim que de todo aquele orçamento, né, que eu acho que é quase um tri e meio, de todo esse orçamento, o resto está comprometido. A maior parte com questões previdenciárias,
a segunda com folha de pagamento, né? Acho que são 22% do orçamento, é só folha de pagamento, é mais de 300 bilhões de reais. Então assim, esse dinheiro está todo carimbado. O que o nosso Congresso fez? Para apertar o governo mais ainda, passou a PEC do orçamento impositivo, que cria as tais das emendas de bancada. E agora você tem cada estado mordendo mais aí algumas centenas de milhões de reais por ano. Isso é dinheiro que o governo federal não tem para alocar em grandes projetos, especialmente de infraestrutura, que são aqueles que vão gerar muito emprego, esse tipo de coisa. Agora, lado positivo, copo cheio, que é onde eu gosto de focar. Não teve agora antecipação do FGTS? Todo mundo vai poder sacar R$500. Isso vai dar, acho que, uma injeção de 14 bi extra na economia, juntando com o tal do 13º do Bolsa Família. Eu detesto esse nome, porque você está pegando uma ideia, um conceito trabalhista e dando protagonismo a ele num programa assistencial, mas o fato é que com a MP 871, a MP antifraude, foi possível fazer um pente fino no INSS, no BPC e no Bolsa Família. No Bolsa Família, negão, tinham mais de 200 mil pessoas com perfil de renda acima do permitido recebendo benefício. Então olha o que você faz, você acaba com a falcatrua, você consegue expandir, né, o benefício para quem realmente precisa. A grana do 13º do Bolsa Família foi só da, vamos dizer assim, da passada de olho que os caras deram na lista. Falaram, ó, esse aqui tá recebendo muito, esse aqui tá recebendo muito, corta, o que a gente faz com essa grana? 13º. Então, assim, os números, eles estão indo. Você teve uma geração recorde agora de emprego, né, de mais de 150 mil vagas. Você tem essa injeção de grande Bolsa Família e antecipação de FGTS que oscila na casa de 14 bilhões e você tem naturalmente o 13º que joga mais 200, 300 bi na economia e tem um negócio que chama carry over, que você dá uma injeção agora, vamos dizer assim, esse momentum positivo, ele vai para o outro ano, para 2020 ter um ano melhor. Vamos lá, né, cara? Vamos ficar na torcida. Vou fazer uma pergunta para você, então. E o pessoal chama você de Caio Copano, que você passa um pano pro governo. Sim. Mas a minha pergunta é a seguinte. A gente só teve duas opções, certo? No primeiro turno, a gente tinha 3. A gente tinha o Amoedo, a gente tinha o Bolsonaro e a gente tinha o resto. Porque o resto era um só. Se você votasse na Marina, você estava votando no PT. Se você votasse no Haddad, PT, Alckmin, PT, todo o resto era o resto, a gente só tinha 3. Foi pro segundo turno o Alckmin, o Haddad e o Bolsonaro, certo? Quase, vamos já contar 11 meses de governo. 11 meses de governo, se não tivesse o Bolsonaro lá, mas não olhando do jeito conservador, eu quero que você olhe, tipo assim, de fora de fora do planeta, vamos dizer assim, você está olhando da Lua a situação. Porque provavelmente o Haddad teria feito uma outra governança do tipo, sei lá, pessoal, o que você vai me dar se eu colocar tal ministro em tal lugar, PMDB e tal. Provavelmente o PSL, que se não tivesse eleito o Bolsonaro, teria feito uma bancada enorme, entendeu? Então, ia rolar. Porque rolou a vida inteira e isso era quase que normal, era considerado normal, a tal da governabilidade. Você acha que com esse jeito que o Haddad teria governado, como a gente estaria hoje? Então, em primeiro lugar, né, falando sobre essa nova expressão, né, da internet, né, que é passar pano. Isso. É muita imaturidade política e muito analfabetismo democrático você achar que só porque uma pessoa, vez ou outra, ou ainda que seja habitualmente, concorda com as políticas do governo, que ela seja adesista, ou seja, que ela não tenha uma opinião independente. As pessoas, elas pensam de forma diversa. Então, quando eu concordar com medidas ou enxergar aspectos positivos em medidas, eu com certeza vou salientar isso. O que não quer dizer que eu critique outras posturas. O que não quer dizer que você é um bolsominion. Você só está enxergando a realidade, como você mesmo disse. Sim, e eu vou além, mesmo quem se reputa como bolsominion, aqueles que são taxados de bolsominion, mesmo essas pessoas têm um certo discernimento. E a gente tem que respeitar a opção que cada pessoa tem de se alinhar politicamente com as ideias com as quais ela acredita. É perfeitamente possível que exista um ser humano 99% alinhado com o pensamento da família Bolsonaro. Isso é possível. Não é o meu caso, mas é possível, né? Agora, discordar não vai te fazer um traidor isentão. Isso. E concordar não vai te fazer
um passador de pano. Um passador de pano. É a nova moda um agora. Adesista, ou, para usar uma expressão que agora se popularizou, o tal do blogueiro de crachá. Aff, Maria. Então, assim, a gente tem que ter maturidade política e aprender a tolerar, a respeitar as opiniões políticas do outro, né? Eu não passo pano para ninguém, porque eu não tenho que fazer malabarismo retórico ou ficar fazendo ginástica mental para defender uma situação que eu reputo como indefensável. Assim, quando eu vejo uma coisa que é passível de crítica, eu vou criticá-la. Mas o ponto é, e falando do governo, a gente tem um governo muito diferente. É um governo que, assim, rompeu com muitos dos pilares do presidencialismo de coalizão, né? Que era essa coisa... vulgarmente é o toma lá da cá. É o toma lá da cá, que isso é uma coisa que destrói a democracia. Porque a democracia ela pressupõe freios e contrapesos entre os diferentes poderes. Quando você tem dois poderes associados, então o executivo com o legislativo, quando eles trabalham como um só, quando o Congresso vira um puxadinho do Planalto, isso é um tremendo prejuízo para o povo brasileiro, porque a função do Congresso, uma delas, é justamente fiscalizar o poder executivo, né? Então, você vai ter agora um Congresso que questiona MPs, você vai ter um Congresso que derruba decretos presidenciais, você vai ter um Congresso que chia, esperneia, que fiscaliza. Isso é bom. Então, mano, é isso que as pessoas falam que é o grande problema desse governo e é onde eu acho que é a grande solução. Que nem eu estava te falando do Haddad, ele não teria feito desse jeito. Você acha? Porque assim, ele ia dar uma certa aparência de que a coisa estava andando. Não, ele teria... Bom, mas aí é aquela coisa da bomba que ele acende o pavio e daqui 3 anos explode. Ele teria se associado ao Centrão de forma espúria, como o lulopetismo fez. Isso! O partido forte do lulopetismo era o MDB, né? Então, assim, é sempre... Bom, enche aqui o copo dele, por favor. Obrigado, valeu. Então, assim, eu concordo contigo nesse sentido. Teria sido, de novo, uma associação das criaturas do plântano político. No primeiro ano, talvez desse essa coisa de, nossa, o governo tá andando. Aí, Caio. Né? O governo tá andando, tal, mas ia ser aquela coisa que a bomba ia estourar, como estourou. E tipo assim, do jeito do Bolsonaro, eu gosto de deixar isso claro, vai ser mais devagar. Como você mesmo disse, o Congresso vai dialogar mais, vai se frear mais, mas é só você bater os escândalos. Qual que é o escândalo? O Eduardo fez um meme. A Joyce respondeu. Gravaram uma... Meu Deus, mano, a gente teve presidente que foi gravado... Eu já coloquei minha reputação na reta, obviamente a gente está fazendo essa declaração com 11 meses de governo, mas eu já falei em 2 ocasiões, e isso irrita muito os meus detratores, ou o pessoal de uma imprensa rançosa, mas o fato é, esse é o governo federal menos corrupto da história do Brasil. Mano. Então, bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que esse é o primeiro governo federal que se assume enquanto liberal. Então, assim, aí você vai ter um ajuste fiscal duro, né? O Paulo Guedes, ele fez a reforma administrativa, né? Reduziu os ministérios, cortou mais de 20 mil cargos, funções e gratificações, congelou a contratação de funcionário público, está querendo estender isso a mudanças na contratação de novos servidores públicos, ou seja, mitigar aquela palhaçada da estabilidade no emprego do servidor. Isso é absoluta, universal, em qualquer hipótese, porque você não consegue cobrar a performance do cara porque ele já está garantido. Para mim isso gira igual o problema dos artistas da Lei Rouanet. Você imagina como a rede você pública, você imagina a rede pública de ensino? Existem dados, né, determinados entes, que é o seguinte: tem 30% de absenteísmo do professor em sala de aula em colégios públicos. Então, de cada 10 horas, o cara falta 3. Você acha que isso seria possível num colégio particular? E a gente está falando de professores, ou seja, que não só tem uma vocação, né, a gente espera isso, pelo menos que eles tenham uma vocação, como também são pessoas que estão lidando com necessidades básicas de criança. Então o cara tem todos os incentivos, na verdade, para comparecer ao serviço. E mesmo assim, o absenteísmo vai lá em cima. Não, acho que foi o Daniel José que fez também um projeto, que acho que já está em andamento, que na escola do Jamal acho que já está em andamento, só que a do Jamal é prefeitura. Que
premia algumas escolas onde os alunos vão melhor. Porque agora eles isso já tá dando um gás. Eles estão indo por esse caminho. Já que a gente não pode punir muitos dos maus professores, vamos premiar os melhores. Só que aí vem o Ministério Público do Trabalho, fala que tem que ter equiparação, fala que bônus, olha só, que bônus ofende a igualdade salarial. Você entendeu? Esse país, isso ele que ainda mata, ele tem a elite desse país ainda está numa mentalidade muito retrógrada, muito retrógrada. E finalmente a população está acordando para quem são essas elites. Isso! Quem são essas elites? Quem é essa galera que tá fomentando isso? Que no final das contas, sabe o que é, negão? Isso é um mecanismo perverso de distribuição de renda. A mesma coisa que o Paulo Guedes falava sobre a reforma da Previdência. É um mecanismo perverso de distribuição de renda. Porque te aprisiona. O Estado tem sido um mecanismo perverso de distribuição de renda. Eu lembro que quando aquela primeira manifestação que a gente foi, que eu te encontrei lá, que estava com aquela cara de bestalhado, vendo todo mundo... Tá ligado? A repercussão, porque no Pânico eu falei pra você, eu falei, cara, você entende o quanto é importante o seu trampo, o quanto as pessoas lá fora gostam de você, porque eu sei que assim, fechado na Jovem Pan, você não tem meio que essa noção, não é? Tipo, e eu lembro que na manifestação o Caio não subiu no caminhão, era do Nas Ruas, se eu não me engano, não é? Isso. Você ficou só na parte de baixo. E a cara dele, assim, tipo, ele não... Lembra que você não acreditava o impacto das pessoas de te ver ali, de querer tirar uma foto e tal. Você entende hoje, tipo assim, o quanto seu trabalho é foda? Tipo, essa é a palavra, mano. Você entende que o seu trampo é foda porque você... Que nem, aqui você deu uma aula, mas você deu uma aula pra todo mundo. Você não deu uma aula, sei lá, pagar para universitários, você não deu uma aula pros executivos. Você deu uma aula aqui pra mim, tá ligado? O Negão carrega reciclagem, faz vídeo pro YouTube, assim como você deu uma aula agora pro resto da galera. Você consegue entender o quanto é importante que todo mundo comece a fazer esse trampo que nem você? Assim, eu não sou um comunicador nato, né? Nunca foi a minha profissão. Então, um compromisso que eu assumi comigo mesmo e por extensão com o ouvinte, né? Foi de substituir a minha falta de talento com esforço. Então eu procuro chegar mais cedo, eu procuro estudar as pautas, eu procuro não repetir argumentos que já foram utilizados anteriormente, eu procuro trazer elementos de outras ciências e às vezes mesmo até das artes para enriquecer a minha argumentação. E o mais importante, se eu for me posicionar em relação a alguma coisa, o meu método é bem simples. Eu vou pegar na mão do ouvinte e caminhar com ele por todas as etapas da formação dessa ideia. É isso que eu quero dizer, porque olha, eu vou ser sincero, muitos ao vivos que a gente fez aqui foram feitos por sua causa. Porque no Morning Show você foi lá e destrinchou. Muitas vezes eu cheguei na Cleide e falei, porque assim, a gente faz o ao vivo e tenta informar também. Entendeu? É que o nosso ao vivo é mais um bate-papo, a gente vai vendo as mensagens e tal, vai trocando ideia. Mas a gente tenta informar e eu sempre gostei disso em você, mano. Porque como você acabou de falar, você pega na mão, entendeu? Eu costumo falar aqui que você pega a notícia, bate no liquidificador, coa e bota num copo pra gente. E você dá as fontes, velho. Sim. Porque senão a sua palavra fica um pouco Ciro Gomes. Tipo assim, às vezes o Ciro Gomes, você assiste uma entrevista dele, ele manda uma porrada de dados um em cima do outro. Pá! Milhões de não sei o que lá, o Ceará, não sei isso, aquilo. Mas é tipo assim... Pô, beleza, mas cadê as fontes, caso eu queira dar pra ver se esse cara manja mesmo ou se ele só jogou? E você não, se rolar essa dúvida, você... E às vezes assim, entendeu? A gente consegue torturar os números até eles confessarem o que a gente quer. Mas a realidade se impõe. É muito difícil você falar que o Ceará é um espetáculo, né, diante dos índices socioeconômicos do Ceará e de violência, né? Foi um dos estados que teve intervenção federal. Exatamente. Aliás, a intervenção federal do Sérgio Moro lá reduziu em 58% o número de homicídios. Cara, pra você ter uma ideia. Quem você acha que vai ser o próximo presidente em 2022? Eu duvido que o Bolsonaro, se ele tenta a reeleição. Eu duvido. Eu aposto no Moro. Se fosse pra eu chutar, eu chutaria o Bolsonaro.
O Bolsonaro, você acha que ele vai tentar a reeleição? Porque o que acontece é o seguinte... Ele vai chegar magrelo lá, mano. Você acha? Puta merda, velho, que olha... Eu acho que ele tá decantando a base dele, porque assim, polarização política favorece muito o Bolsonaro, porque hoje ele é a figura política mais forte anti-lulista. Exatamente, né? Ninguém quer vestir essa camisa, já reparou? Ninguém quer. Essa fanfarronice, né, judiciária brasileira, de querer soltar os maiores corruptos e mitigar todos os avanços de combate à corrupção, né, promovidos pela Lava Jato, isso vai polarizar a sociedade ainda mais. Tem gente que acha que vai entrar em colapso, aquela guinada peruana, né, que a gente comentou mais cedo, e tem gente que simplesmente acha que isso vai criar um ambiente de tanto ressentimento e tanta polarização que no frigir dos ovos, na hora que você for para a eleição, ainda que o Bolsonaro não conte com, sei lá, 1/3 das pessoas que atualmente apoiam o seu governo, que isso reduza, que isso chegue em 20%, 25%, essa já é uma massa crítica suficiente para colocar um candidato no segundo turno. E o que acontece? O segundo turno, dependendo com quem ele for, necessariamente é polarizado. Vai ser com alguém de centro-esquerda ou de esquerda. Exatamente. E aí não importa se você tem críticas ao governo Bolsonaro ou se por algum acaso algumas coisas na gestão, na conduta dele te desagradam, você vai escolher, na pior das hipóteses, o mal menor. Porque você não vai entregar o Brasil de bandeja de novo, né, para representantes das ideias socialistas, das ideias progressistas, trabalhistas e por aí vai. No segundo turno eu sempre falava o seguinte... Acontece. O Bolsonaro ele era um ponto de interrogação gigante. O Haddad era um ponto de exclamação. Eu tinha certeza do que seria... Porque a gente acabou de viver. Não é uma coisa que estava distante. Não era uma coisa tipo 20 anos atrás. Não, a gente tinha acabado de viver isso. E era anunciado, né? Tinha desejo de fazer nova Constituição, desejo de fazer isso, estava no plano dele. Não foi uma coisa que estava, assim, subentendido. Não, estava no plano de governo dele. Muitas críticas foram feitas ao Haddad, foi em cima do próprio plano de governo dele. Não foi aquela coisa, se você fizer isso, ele talvez faça isso. Não, estava no próprio plano do cara. Bom, agora eu vou ler aqui algumas perguntas dos membros. Então, se você não é membro do canal do Negão, torne-se membro. A primeira pergunta aqui, só que quando me deixaram aqui, me deixaram sem o sobrenome, mas eu, como conheço, acredito que seja o Diego Zuazo. O que você acha das revoltas na América Latina e o Foro de São Paulo agindo nisso? Então, falamos sobre isso mais cedo, né? Claramente é do interesse da esquerda, né? Independente disso ser articulado, disso ser coordenado ou disso simplesmente fazer parte do espírito do tempo, entende? São graus diferentes. Tipo a manifestação dos 20 centavos. Ela começou de um jeito e de repente os caras olhou e falou, essas coisas são muito complexas para imaginar que um grupo pequeno de tecnocratas, de burocratas e de políticos com algumas ligações articular tudo um isso. negócio tão grande. O que não quer dizer que eles não sejam a centelha, né? Que eles não sejam a fagulha disso, o estopim disso, e que eles não incentivem, inclusive financeiramente. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil de como é possível você fomentar a revolta popular com um objetivo político. Você lembra das jornadas de junho, né? Que você falou aqui no Brasil? Pois bem, começa com aquele pretexto dos 20 centavos. Não era absolutamente nada essa manifestação, a resposta da polícia aos manifestantes foi violenta, o negócio começou a escalar, né? Toda a imprensa progressista deu um protagonismo para isso, só que a manifestação desandou porque ela virou um protesto de insatisfação geral. Pois bem, essa foi a justificativa para o governo Dilma atuar de duas formas. Primeira, institucional, programa Mais Médicos, que já estava engatilhado como um programa de transferência de renda do Brasil para a ditadura cubana. A segunda coisa que aconteceu, o segundo fenômeno, que não dá para a gente cravar que teve participação estatal, mas a gente pode aventar a possibilidade de fazer uma elucubração, é a seguinte: foram os black blocs, que não estavam muito presentes no começo das manifestações, e de repente mas começaram, exatamente, inclusive para esvaziar as manifestações, para dar um cunho de violento a elas. Chegaram inclusive vamos dizer assim, teve uma tragédia relacionada a isso. Foi o repórter da Band. Isso, o cinegrafista lá. Então assim, essas foram as respostas, vamos dizer, da esquerda
as manifestações... Porque se você vê você vai lembrar que tinha uma ligação grande, tinha uma ligação próxima entre lideranças do PSOL com os Black Blocs, inclusive no sentido de pagar advogados, esse tipo de coisa. Lá no Chile oficial. É só o que você vê. Todas as imagens é só Black Bloc. Você não tá vendo as nossas manifestações, que nem a gente teve aqui, que chegou a encher, e aí você tinha aquela meia dúzia de Black Blocs, que estava muito mal contada aquela história desde aquela época. Mas lá no Chile o que só se está vendo, porque os próprios números do Chile dizem que o Chile está andando de vento em popa. Entendeu? Que dizem que a insatisfação... o Sami estava falando ontem, que ele falou, às vezes pode estar rolando a coisa do gramado do vizinho. Entendeu? Tipo assim, se todo mundo tá ganhando 20 mil, aí um cara só começa a ganhar 30, a gente começa a achar que 20 mil tá pouco. Sendo que ninguém reclamaria se todos estivessem ganhando 10. Entendeu? Existe sim um movimento articulado de semear discórdia e retomar o projeto de Cone Sul. E isso certamente é uma pauta do Foro de São Paulo. Né? E isso é muito bem, assim, ficou muito claro também agora para o cidadão como a elite progressista ela é articulada, e isso vai da academia à mídia, né? Então isso vai da promoção do Paulo Freire até a narrativa da Amazônia em Chamas, e ela não é só nacional, ela é global. E o povo está percebendo agora também, como você disse, com relação ao litoral, que ninguém está falando nada. Falou-se muito pouco. Tá ligado? Deixa eu ver, aqui ó, próxima pergunta aqui. A pergunta do Bruno. Agora, uma coisa que talvez tivesse, uma outra pergunta tivesse implícita nessa primeira é: existe o Foro de São Paulo? Existe. Ele coordena políticas. E é cruel. Existe. Então, assim, isso daí já tá. Eu acho que não deve ser nem objeto de questionamento, porque a realidade dos fatos já mostrou toda essa articulação formal da esquerda na América Latina. A pergunta do Bruno é mais curtinha, que é: do jeito que vai o Brasil, tem jeito? Tem, sempre. Você tá otimista? Assim, bom, eu sou otimista. Então é muito difícil me ver pessimista. Agora, sempre com aquele, por causa enfim, das minhas novas atribuições, um otimismo vigilante. Certo. Afinal de contas, eu preciso fiscalizar, eu preciso criticar. É assim que eu contribuo, né? Ainda que singelamente para a democracia no nosso país, mas tem jeito porque a gente está vendo uma retomada incipiente da economia e a gente está vendo uma queda drástica de criminalidade. Esses seriam os dois pontos-chave. Qual que é o nome do... É o Bruno, só que tá sem o sobrenome dele aqui. Então, Bruno, ó, duas coisas para focar. Primeiro, segurança pública, certo? Porque o direito à vida, o direito à propriedade, esses são direitos muito elementares. Essa é uma coisa. E a outra, um ambiente de liberdade econômica que proporcione prosperidade. Eu acho que nessas duas frentes o governo está atuando bem, porque teve queda aí já de 22% nos homicídios, cara, isso é uma queda drástica, sem precedentes, isso é muito importante, né? Recorde de apreensões, de confisco de criminosos, enfim, isso daí tá indo bem. E além disso, na parte da economia, a gente já falou, retomada de geração de emprego, PIB crescendo acima das expectativas, recorde de juro negativo. Então assim, as coisas estão caminhando e o Brasil tem jeito sim, principalmente se a gente se engajar mais. Né? Sabe como eu sei que o Brasil tem jeito? Aqui, nesse terreno aqui, ele não é meu, eu pago aluguel. Sim. Faz quase 20 anos que eu tô aqui. E esse é o primeiro ano em que não batem no meu portão ali pra dizer que eu sou otário de pagar aluguel. Porque eu ouvi isso 2, 3, 4 vezes por ano. Sim. Da galera que invade e tal, de falar assim: pô, negão, você é louco, você paga aluguel aí, mano. Tempo que você tá aí, você já podia pedir o uso capião. Entendeu? Eu falo, não posso, porque eu tive uma boa criação. Então, uma boa criação não consegue fazer essas coisas. A outra pergunta aqui é da Paula, que eu acho que é a Paula Conte. Se o Caio decidisse entrar na política, qual cargo ele acha que se encaixaria melhor no perfil? Vereador, deputado, prefeito, governador ou presidente? Não, mas vamos chutando balde, presidente. Não, isso é muito fácil de receber. Se eu entrasse na política, qual seria meu cargo?
assessor do Alessandro Negão. Agora pronto, aí, ó. Né, Cleide? Quer dizer, se a dona Cleide aprovasse... Tá aprovado, né? tá. Não, por enquanto eu tô legal. Mais fácil eu te assessorar. Jamal vai com a minha cara? Vai. Eu posso ser babá também. Mais fácil eu assessorar você, mano. Eu ia ser a sua parte de mídias. Vamos lá, pergunta aqui do Deusimar, que eu acho que é o Deusimar Alves. Tá vendo como eu conheço meus inscritos, ó? Entendeu? Essa é boa. Troféu Adélio Bispo. Caio, de quem o Bolsonaro levou a maior facada nas costas? Nossa, é interessante essa de quem o Bolsonaro levou a maior facada nas costas. Eu imagino que ele esteja falando metaforicamente. É lógico. Do ponto de vista de política. O pessoal que hoje não quer mais vestir a camiseta bolsa ou alguma coisa. Então, eu poderia citar uma figura como o Alexandre Frota, mas ele é pouco expressivo no cenário nacional. Então, E era caçapa cantada também. Eu iria, na verdade, eu acho que a maior facada nas costas veio do delegado Valdir. Do delegado Valdir? Que é o do áudio. Que rodou. Que também vagabundo foi embaçado, mano. A partir, e eu não digo tanto pela figura humana, mas pela figura política. Porque assim, sendo uma liderança do governo, né, como de fato ele era, sendo uma liderança do governo, ele carrega um certo peso institucional. Então, falar um negócio desses, né, do seu próprio presidente... Naquela reunião super esquisita, exatamente, super empolgada. Ali eu achei que houve uma grande... Ele leva o troféu? Eu acho que sim. Acho que foi uma facada nas costas. Obviamente, assim, até pelo tom do áudio, ele também se sente traído. Né? Verdade. Então, isso é um elemento a ser considerado do ponto de vista da relação humana, mas do ponto de vista institucional, quando o líder do governo fala uma coisa dessa sobre o chefe do governo, né, eu acho que essa é uma grande traição. Tem mais uma aqui, do Luiz, que eu acho que é o Luiz Bottini. Qual a opinião em se adotar outro sistema político, como parlamentarismo ou monarquia? Ele falou monarquismo, mas eu acho que se diz monarquia, né? Acho que, como tudo no português, é provável que... É provável que seja haja todas dois. as possibilidades, né? E se não for possível, a gente inventa, daqui a pouco já está no dicionário. Não é? Então, mudar o sistema político, não. Eu sou a favor da reforma política no sistema presidencialista. No sistema que a gente já tem. No sistema que a gente já tem. Eu acho que o sistema presidencialista num país continental como o Brasil, ele permite, vamos dizer assim, uma mobilização de recursos e de capital humano grandes para a consecução de grandes obras, né? Especialmente num país como o Brasil, em que se os bons realmente estivessem no poder, eles conseguiriam usar essa influência toda em prol da população. Então, assim, o que seria para mim mais importante na reforma política? Facilitar a renovação política. Então, primeira coisa, fim das reeleições por período indeterminado. Certo? Teria que ser, para mim, parlamentar, no máximo uma reeleição, e cargo executivo, nenhuma reeleição. Outra coisa, fim do financiamento público de partidos e campanhas, né? Isso fere a isonomia. Essa eu já desisti. Fere a isonomia do processo eleitoral, porque alguns têm dinheiro público, outros não, é um atalho, certo? Torna a relação desigual. Outra coisa, fim das emendas parlamentares. O parlamentar, ele não pode ser sócio do executivo, ele tem que fiscalizar o executivo. Se você tem um parlamentar, por exemplo, que ganha 15 milhões de reais por ano, isso é um deputado federal, para usar esse dinheiro de alguma forma, ele cria currais eleitorais. Ou seja, esse é o velho clientelismo. Então, ele aprisiona. Isso, e finalmente a gente tem que ter fim do foro privilegiado, né, para que, enfim, quem incorrer em crime, o político que incorrer em crime não tenha aí tantas benesses judiciais, e finalmente a candidatura independente, que é possibilitar que a pessoa... Que qualquer um, independente de partido, independente de partido, possa se candidatar. Isso seria a verdadeira revolução, porque você imagina que muita gente do bem deixa de entrar na política. Porque vai ter que dar rolê com gente do mal. É isso aí. E não tem boi, ela tem que dar esse rolê. A porta da vida pública geralmente é guardada por porteiros mau caráter e interesseiros.
Agora aqui a última, que é do Mesquita, que eu aposto que é o Rodrigo Mesquita. Então vamos lá. Gostaria de saber se ele acredita em uma possível intervenção do Brasil, Estados Unidos e países da União Europeia para tentar acabar com o Foro de São Paulo e as consequências desse ato. Precisa também dessa galera toda? Não, é tão forte assim não, o até foro? Porque o que é o Foro de São Paulo? Essencialmente é uma assembleia, né, de partidos e organizações de esquerda que vão discutir ideias. Né? São ideias perniciosas, são ideias deletérias, são ideias muitas vezes antidemocráticas, só que os próprios mecanismos da democracia liberal, e especialmente aqui do liberalismo, eles asseguram a essas organizações o direito, né, de não só se reunirem, mas de pensarem livremente e de produzirem o seu conhecimento. Né? Então, assim, o que seria atacar o Foro de São Paulo? Seria atacar fisicamente uma reunião? Eu acho que atacar as ditaduras. Aí sim. Você não acha? Tipo na Venezuela. Se você estiver falando especificamente... E deixar ela tem, tipo assim, eu acho que nesse caso... Porque a Venezuela, ela é a prova do poder do Foro de São Paulo. Sim. A Venezuela, o Equador também um pouco, entende? Cuba, ela é a prova de que se os caras se unem... Porque assim, mais do que o Lula fez pra botar o chavismo lá do jeito que ele fez, entendeu? Foi tipo, ele fez como ele fez com o Cabral aqui no Rio de Janeiro, do tipo, vota no cara ou então como tá votando em mim, sabe? Sim. Esse tipo de coisa ele fez lá, né? Sim. Eu acho que quando ele quer dizer atacar, acho que ele quer dizer isso, porque não dá também pra você chegar e falar assim, onde é que esse pessoal do Foro de São Paulo tá reunido? Sei lá, no MASP, então tá proibido. Isso você não vai conseguir fazer. Eu acho que seria atacar as consequências das ações. O verdadeiro ataque ao Foro de São Paulo é justamente o que eu, com toda humildade, né, com toda singeleza, eu tento fazer no meu trabalho no dia a dia, que é jogar luz nas trevas. Isso, mostrar pra galera... Isso, falar assim, você quer atacar o Foro de São Paulo? Esmiúce o Foro de São Paulo. Explique o que é o Foro de São Paulo. Leia as resoluções e publique as resoluções do Foro de São Paulo. Tem algumas resoluções de 2017, acho que 2018 também, falando que o Foro de São Paulo é uma democracia. E como signatários você tem aí lideranças petistas, esse tipo de coisa. É assim que você ataca o Foro de São Paulo. É mostrando o que ele é, quem eles são e o que eles defendem. É desnudando o rei, né, que você faz ele passar vergonha. Isso é tipo o que você falou daquele filme lá sobre a Dilma, o Liberdade, como é que é o nome? Da Netflix? Democracia em Vertigem. Que quando o pessoal fala, e aí, cara, você vai assistir? Ele falou, vou. Você falou, vou. Eu tenho muito, indico pro... Eu tenho muito orgulho desse comentário que eu fiz na rádio, porque eu conclamei, né, toda a direita para assistir. Exatamente, especialmente para conhecer a narrativa que tentará ser imposta aos nossos filhos. Exatamente. Né? E eu imagino, numa visualização, fazendo notas de celular, achei 43 pontos, né, em que existe uma divergência entre o que é relatado e a realidade. Algumas mais grosseiras, outras menos. Tem coisas muito sutis. Tem uma se não prestar atenção, passa direto. Uma parte que me chamou a atenção falava assim, a Petrobras, empresa que estava sendo espionada pelos agentes americanos e que agora era o principal alvo da Lava Jato. Então eles constroem a frase com duas informações que não tem absolutamente nenhuma relação. Eles colocam as duas orações juntas para você associar uma ingerência internacional na Lava Jato com o combate à corrupção na Petrobras. De certa forma é o que você falou dos números, eles estão torturando as palavras para que elas confessem o que você quer que confesse. Sim, caraca, que da hora, mano. Puta merda, como eu tô feliz de ter você aqui, mano. Imagina, o prazer é todo meu. Putz, mano. Cara, é isso, ó. Caio Coppola, de verdade, certo? Primeira vez que ele é entrevistado por alguém que tá de camiseta regata, no estúdio que a própria pessoa construiu. Isso é uma inverdade. Poucas vezes eu vi o Negão mentindo, mas eu já estive no estúdio com o Fefito de regata também. Já tem o estúdio? Já. Eu preciso fazer essa pergunta, ainda bem que você me lembrou. Essa é a pergunta que mais me fazem. Negão, você precisa perguntar isso pro Caio. Isso... Como você atura o Fefito e o Edgar? Eu entendo e já expliquei, mas eu quero ouvir de vocês. Não é uma resposta inédita, tá? Mas é o seguinte, é filmado e a minha mãe assiste.
Tá vendo como é as coisas? Não, porque às vezes a galera acha, sei lá, mano, que desliga ali e você sai na mão com um dos dois. Não. E não existe isso, mano, entendeu? Até daquela vez em que você discutiu com o Edgar, que você ficou, me respeita, eu fiz um vídeo sobre isso. Sim. Em que eu não concordei com a sua postura. Lembra que depois a gente ainda se encontrou, eu falei, pô, Caio, não, acho que você exagerou um pouco, tal, porque você tem que entender que, pô, a molecada tá te vendo, velho. Tá ligado? Qual que era o teu argumento? Que eu não vi. Não, que era no que eu falo que você ficava assim, você me respeita, cara, você me... E eu falei assim que, de certa forma, o Edgar, ele, numa hierarquia, ele tá a mais. Ah, então, mas aí eu acho que é um desconhecimento. O Edgar não é meu chefe. Ele não entra como seu chefe. Não é meu chefe. Mesmo ele tendo o controle do microfone. Não, ele é o mediador, né? Agora cada vez mais comentarista. Certo. Mas os nossos chefes lá tem um produtor na sala, que é o Ricardo Arcon, e obviamente o dono da empresa, né? Então, assim, não existe relação hierárquica nenhuma. Na verdade, o que eu faço, assim, por cordialidade, por profissionalismo, é sempre aguardar que ele me dê a palavra. Mas Entendi. eu faço isso por uma questão de educação, não por hierarquia. Então, por hierarquia, vocês estão todos iguais. Iguais. Fefito, Paulinha, o Isso. Vini e ele. E aí, por mérito, fica a critério do seu espectador decidir. Tá vendo, mano? E na época eu lembro que eu liguei pra você. Eu não lembro se eu te liguei ou a gente se encontrou. Eu falei assim, caraca, mano, tu exagerou, mano. Você não... Ah, não, foi no dia que a gente almoçou com a Adriles. Ah, pode ser. Foi no dia que a gente almoçou com a Adriles. Aliás, foi um almoço super Foi, legal. a Adriles é foda, velho. Abração pro Adriles. A Adriles é muito da hora. A Adriles e Fique com Eliana, Deus. mano. Eliana também. Eliana é maravilhosa. Sim. E eu falei pro Caio, eu falei, mano, você exagerou, caralho. Porque, pô, o cara é... Eu lembro, agora que eu tô lembrando que você me deu essa explicação. Falou, não, negão, mas ele... Eu falei, mas não é isso que a galera vê lá do outro lado, não, mano. Dá a impressão que, tipo assim, o Edgar, ele tá um posto acima de você. Não é o chefe encarregado, vamos dizer assim, entendeu? Que ele estaria, tipo... Mas é que no meu vídeo em si, eu começo falando... Eu tenho mania de fazer isso. Eu começo falando de você e, de repente, eu trago pro chão. Não, mas eu entendo seu argumento em relação à molecada, e eu vou te dar uma expressão muito boa que eu ouvi esses dias, que é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no começo da nossa vida profissional, de não ser o famoso estagiário CEO, né? Não, o CEO quer dizer Chief Executive Officer. Na verdade é uma palavra sofisticada para falar presidente. Exatamente. Então, estagiário presidente é o quê? É aquele cara que acabou de chegar, né, que está no último lugar da fila do pão, entrou na empresa e ele acha que ele pode consertar o mundo, né? Então o cara nem arruma o próprio quarto e acha que pode consertar a empresa. E nada contra boas ideias, mas o fato é o seguinte: quando você tem, vamos dizer assim, determinadas tarefas que são assinaladas para que você realize-as, né? Cuidado para não questionar demais, porque as coisas elas existem, os processos eles existem, os procedimentos eles existem por uma determinada razão. Então conheça eles a fundo antes de questioná-los. Esse foi o meu medo. Né? Esse foi o meu medo, do cara que tá do outro lado, porque você tá ligado. Aquilo não foi uma gritaria, aquilo não foi uma gritaria contra um chefe, aquilo foi simplesmente, vamos dizer assim, uma forma mais emocional, e no meu caso atípica, né? Uma forma mais emocional de exigir respeito de um de um colaborador que está na mesma posição. É essa a questão, porque eu ouvi a conversa, eu não assisti. Sim. Nesse dia a gente estava pelo rádio. E aí eu ainda falei pra cliente, falei, caraca, eu não sei como foi a cena, mas pelo rádio dá a impressão que o cara ia levantar e ir às vias de fato, tá ligado? Tem um vídeo interessante do outro colega nosso, acho que é o Vitor Santos, do canal Metaforando. Isso. Né, sobre isso. Ele é ótimo. Provando que o sentimento ali era genuíno. Né? Ele falou, olha, de fato o que ele tá sentindo sei lá, é raiva, né, no meu caso, e o que o Edgar tava sentindo era desprezo e nojo, enfim. Aí ele fez essa análise. É legal dele porque ele é técnico, tipo, não é... Ele, vamos dizer assim, ele não põe o emocional dele, não, ele põe... Ele é bem técnico. Cara, obrigado. Irmão. Obrigado pra caralho, velho. Puta merda, eu que velho. agradeço esse cara. Que da hora, desde mano. o começo, acho que eu tinha 2 semanas de carreira. Foi 15 dias certinho. Ele gravou um vídeo corajoso, né? Até porque foi um salto de fé, né? Não sabia quem eu era, não sabia, enfim, nem qual era a minha reputação.
se eu seria um cara consistente, se eu seria um cara vendido. E mesmo assim ele fez um vídeo espetacular que se chama Esse Branquelo Me Representa, que orgulhou muito a minha família. Então, cara... Em 15 dias esse moleque me conquistou, velho. Em 15 dias eu olhei... Se você não tá ligado o quanto eu te uso de exemplo. Sério, mano. Eu uso muito o Caio. Eu falo, mano, mira esse moleque, velho. Olha como ele fala. Olha como ele troca ideia. No vídeo em que a verdade sobre Caio Coppola, eu falei muito isso. Eu falo, cara, olha isso, porque as pessoas vão estar te avaliando sempre. Sim. Às vezes elas não te dizem, ó, estou te avaliando, tal. Como eu sempre digo, tenha sempre um pé atrás com a humanidade. Você sempre fala isso, entendeu? Mas mano, porque tipo, às vezes são pequenas ações fazem você ficar admirado pelo... Ou quando você abre a porta pra moça e não olha pra bunda dela, ou tipo, tudo bem se você olhasse, mas tipo, entendeu? A minha admiração cresceu ali. Ou então, sei lá, quando você cumprimentou a moça da faxina e ela não fez aquela cara de porra, você nunca falou comigo, só que você tá do lado do entendeu? Você tá falando comigo? Não, ela fez uma cara de, Caio, de tipo, que aquilo é corriqueiro, aquilo é normal. Sim. Entendeu? Pode, às vezes, é que a gente tá vivendo num mundo tão louco que essas obviedades parecem que você é tipo revolucionário. Caralho, o cara abriu a porta pra mim, ele é revolucionário. Não, isso é sua obrigação, cara. Então é homem. Cara, eu tenho outra coisa, né? A gente trabalha com comunicação pública. A gente tem que desistir se a gente parar de gostar das pessoas. Isso, cara. Você tem que gostar de pessoas. Mano. Pô, eu adoro trombar um inscrito, velho. Puta, eu pergunto. Eu trombo um inscrito, normalmente um inscrito tem dúvidas. Ah, negão, isso e aquilo. Sim. E eu falo, não, cara, você assistiu tal vídeo meu? O que você achou? O que você achou do que eu falei? O que você acha? Você gosta do jeito que eu apareço? Você gosta do jeito que eu falo? Você acha que eu falo muito palavrão? Entendeu? Eu pergunto, velho. Eu gosto desse feedback. Eu adoro responder comentário. Normalmente eu subo o vídeo e perco ali 15, 20 minutos respondendo comentário ali. O cara tá comentando, eu já rebato e tal. E gosto quando o cara não gosta de mim. Não assim, não gosta de mim, não gosta do que eu falei, eu exagerei agora. Quando o cara não gosta do que eu falei, negão, não gostei do que você falou, e pá, puto, o cara mete uma redação de 20 linhas pra dizer por que eu tava errado. Eu leio bastante, eu já falei isso várias vezes, né? Eu leio bastante comentário, eu tô com muita dificuldade de interagir, porque agora são 4 redes, né? Você isso, tem agora Facebook, é mais o difícil. YouTube, o Instagram, o Twitter, o Boletim Coppola, que consome muita energia. Aliás, quem não se inscreveu, www.boletimcoppola.com.br, Coppola com 2 P's e 2 L's, né? Que é a newsletter de análise política que chega todo dia no final do dia. Então, eu tenho isso e tem a rádio, né? Agora eu tô de férias, mas tem a rádio e tem a Você volta quando? Da vida pessoal. Eu volto segunda-feira que vem, é dia 27. Isso. É a próxima segunda agora, você já volta à força total. Isso. Descansou? Não, eu aproveitei para cuidar de algumas coisas da vida pessoal, enfim, e também de tentar azeitar esse negócio do boletim, porque a gente viu o potencial enorme que isso tem, né, de levar uma boa informação para as pessoas e mais para frente, inclusive, achar alguma fonte de renda, de financiamento para esse projeto. Quando eu apresentei aqui o boletim, eu fiquei tipo assim, eu sei que foi aleatório, não foi tipo, então aparece lá o Modesto Cavalhosa, logo depois eu apareço. Sim. E logo depois aparece o resto, que agora pra mim é o resto. Entendeu? Você não tá ligado, todo mundo eu falo isso, velho. Não, é que eu tô aqui em primeiro... Não, é aleatório demais aquilo ali. Não é que o Caio falou assim, nossa, em primeiro lugar, Modesto Cavalhosa, em segundo lugar, o Negão do cara. Não, ele só pôs a lista lá. E tanto que se você fica um tempo sem olhar, começa uma lista que dá a impressão que, sei lá, eu sou o primeiro, ou o Van Halten é o primeiro. E não é uma coisa que você tem que forçar as palavras para fazer sentido. Ali, assim, os endossos que a gente recebeu aquilo foi boletim, foda, e ainda tem vários outros para entrar. Os endossos que a gente recebeu, seria impossível, né, escaloná-los, né? Então, não, quando eu trombar o Paulo Cruz, eu vou falar, mano, desculpa aí, mas eu tô na frente. Desculpa, o Marcel, então... O dia que eu trombar o Marcel, antes de eu falar oi, eu falo, mano, em que posição você tá lá no boletim do Coppola? Tem que pilhar mesmo, Porque eu tô depois do Modesto. Bom, né? Eu chamo de Modesto, antes eu chamava de Seu Modesto, agora é só Modesto. Boa. Eu tô logo depois. Cara, esse foi o Caio Coppola, entendeu? Tem uma mosca aqui enchendo o saco dele. Pois é, né? É isso, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, moleque. Puta, você é foda, mano. Obrigado mesmo, mano. Obrigadão. É nóis.